Aí você vai deixar aberto aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Memel hoje, amanhã é dia dela ir embora, e ela hoje está filmando. Tinho está bem, Ronaldinho viajou, aí Melissa está voltando amanhã para Florianópolis. Fiquei muito feliz ontem, quando ela que trouxe a palavra para uma cidade, pedi para ela pregar, que hoje ela não quis. Vai filmar, né, Mel? E que dó, né? Vai embora amanhã, fazer o quê, né? Vamos lá. Colossenses 1,13, vamos lá? Ele, vamos todos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu, mais uma vez, ele do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1977, um avião saiu de Tel Aviv indo para Paris, na França, com passageiros de várias nacionalidades, alguns da Europa, alguns dos Estados Unidos, e a maioria desse pessoal que estava saindo de Tel Aviv eram de Israel. Em pleno mar Mediterrâneo, saiu entre aqueles passageiros alguns terroristas que pegaram o avião, mudou a rota do avião para Uganda, na África. Naquela época, o mundo todo, os jornais noticiando aquela situação de caos daqueles terroristas que desviaram o avião. E até hoje também eles não sabem explicar como que os Estados Unidos com Israel conseguiram montar, equipar uma equipe de homens bem preparados que pegaram um jato, entraram e driblaram o segurança do aeroporto. Ninguém sabe explicar como, mas eles foram, mataram os terroristas, tomaram o avião e chegou em paz em Paris, na França. Ficou sendo chamada como a maior operação de resgate que o mundo já conheceu. Então eles prepararam os Estados Unidos e Israel e prepararam essa equipe. Eles até hoje não sabem explicar como que eles conseguiram chegarem até o avião, matarem os terroristas, tomaram o avião e conduziu para Paris. E eu quero falar hoje à noite de uma operação de resgate muito mais fantástica do que esta. Foi quando Jesus Cristo, Filho de Deus, fez a maior, a mais fascinante, a mais extraordinária operação de resgate que já houve no mundo, no planeta Terra. O Filho de Deus veio a este mundo, morreu numa cruz pelos nossos pecados, e é a mais linda, a mais fascinante, a mais extraordinária operação de resgate. Aqui diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trasladou, nos transferiu para o reino do Filho do seu. Então eu quero falar sobre as conquistas de Cristo por nós na cruz. Ele conquistou por nós na cruz, o nosso Salvador, gente. Ele conquistou por nós na cruz bênçãos, vitórias tremendas. Nessa noite, nós precisamos de terminar, ao término dessa mensagem, de erguer as mãos e dar a Ele glória. E a primeira vitória que Jesus conquistou por nós na cruz, a nossa liberdade. Nós estávamos mortos, nós vivíamos escravizados pelo pecado. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós vivíamos presos pelas trevas. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos libertou, irmãos. E a Bíblia diz que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Quantos que estão aqui essa noite? Você que me assiste nesta rádio, no YouTube, quantos de nós que éramos pessoas supersticiosas, éramos pessoas dominadas pela superstição, lá em Salinas Misericórdia, eu sempre conto isso aqui,
na Semana Santa, chamada Quaresma, 40 dias minha mãe dizia que o capeta estava solto. 40 dias. A tradição é essa, né? E aí é o seguinte, minha mãe falava assim: olha, você não passa perto da igreja dos crentes e nem passa perto da maçonaria, porque o capeta tem um pacto com os crentes e ele se transforma em bode, e quando você passa de frente da maçonaria, o bode te pega e te leva lá para dentro. E minha mãe falava assim: tem uma coisa, se você, quando você estiver num lugar, meia-noite em ponto, fica quieto, porque o capeta ele fica solto das ruas de Salinas. Era, irmão. E quando eu chegava em casa, lá na boca da ponte, eu não sei se ponte tem boca, mas falava boca da ponte lá em Salinas. E tinha um cidadão lá que cortava o cabelo nosso. E era interessante que eu tinha raiva por causa disso, que meu pai ou minha mãe mandava cortar o cabelo e ia logo os 6: Rafael, Roberto, Orlando, Jairo, Eugênio, ia a renca. E o cara cortava com a máquina zero aqui atrás, deixava um tupete aqui, ó, sabe? Aí, primeira coisa, a gente chegava em casa, a mãe perguntava assim: cadê o cabelo? Eu, colar, mãe. Você não, miserável, vai lá buscar, porque se você deixar o cabelo lá e um pardal fizer 7 anos de atraso. Eu acho que eu tomei 5 bombas, faltou 2. Alguém perguntou um dia: pastor, você tomou bomba, 5 bombas mesmo, pastor? Eu disse: não, eu acho que eu tomei 2, 3, eu saía antes. Melhorei a situação. Então, o dia que Jesus entrou na minha vida, entrou na vida da minha mãe, que era subjugada, presa à superstição, à idolatria, sabe? Na Semana Santa, misericórdia, que opressão. E lá em Salinas, minha mãe tinha um negócio que falava assim: olha, quando a luz apagava 10 horas. Não tinha luz semiga, era na verdade, tinha uma barragem lá em Salinas que gerava energia, tinha o gerador, 10 horas apagava. Aí minha mãe falava assim: olha, quando der 10 horas que as luzes apagarem, tem uma mulher de 5 metros de altura, ela sai na rua de Salinas com um vestidão e sai pegando tudo é criança, jogando na bolsa. Uns coleguinhas meus lá dizem que já viu essa mulher. Entendeu? Eu estou colocando isso aqui, mas você tinha e as suas superstições, os seus medos. Nós vivíamos debaixo, irmãos, de um jugo. A Bíblia diz que Satanás, ele sempre escravizou as culturas, os povos, com superstições, com lendas. E o que quer dizer? Essa aqui você já ouviu, que se o arco-íris te pegasse na boca da ponte do rio de Salinas, ele te engolia e jogava no outro lado, você era mulher. E o medo? Era. E se nós deixarmos aqui cada um contar a sua história, cada um vai contar de acordo com a criação, de acordo com a realidade. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse Jesus, o nosso Senhor, Ele nos libertou, irmãos, desse império das trevas que nos subjugava, que nos prendia, que nos acorrentava. E agora somos livres. Inclusive, ontem eu cortei o meu cabelo. Se eu soubesse de alguém que queria passar a mim, eu podia ter pegado para fazer um ninhozinho e até o pardal. Não existe mais, irmãos. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos resgata, Ele nos tira os medos, Ele nos resgata tirando dessa escravidão que traz aos nossos psiquismos domínios, manietando a gente, manipulando a gente, subjugando a gente. E Jesus conquistou por nós na cruz a nossa liberdade, irmãos. Louvado seja Deus. Tem medo não, bênção. Somos livres. Aí eu quero aproveitar, porque o segundo ponto é o quinto. Eu vou colocar em segundo lugar para ficar mais fácil. Porque Colossenses capítulo 2 diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele expôs os principados e as potestades à ignomínia, ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Depois você pode ler na tua casa aí, é o capítulo 2, versículo 14 em diante. Quando Jesus morreu na cruz, Ele venceu os demônios.
Ele venceu, então nós temos agora uma vitória que Jesus nos deu. A vitória sobre os principados e as potestades do mundo tenebroso. Quantas pessoas subjugadas pelo diabo, que veio matar, roubar e destruir as vidas, levá-las a viver uma vida totalmente presa, limitada, enquanto Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantas pessoas, inclusive aqui, tinha uma irmã que congregava conosco aqui, e ela nos contou o fato, deu testemunho aqui por várias vezes, quando ela converteu, e ela era uma pessoa que vivia lá numa religião idólatra, e fez um pacto quando ela estava grávida do seu filho. Ela foi numa sessão de Umbanda, parece, e quando ela converteu, aí naquela semana que ela havia convertido e começou a ouvir a igreja nossa aqui, aí o filho dela começou, chegava um ser gélico e deitava com ele, o menino, e o menino ficava apavorado, porque era gelado aquele ser, feio. Aí ele resolveu dormir com o pai e a mãe no meio, e mesmo assim aquele ser vinha e colocava entre os dois e ficava ao lado dele. E quando ela me conversou isso, eu comecei a ministrar ela nova convertida, e ela nos compartilhando aquela situação, e eu falei: agora você vai ajoelhar, ou você pode ficar em pé, não é que tem de ajoelhar, e você vai pedir perdão a Deus pelo pacto que você fez, porque lá no terreiro o Espírito havia dito: olha, você vai ter um menino, um filho, e teve um filho. E quando ela orou, eu falei: você vai orar no quarto dele e repreender e declarar que a sua casa, ele estava sendo naquele momento consagrado ao Senhor. Ela disse que quando ela começou a orar, ela sentiu algo que envolvia ela, e ela tremia toda, e ela ficava totalmente com aqueles arrepios. E quando ela chamou seu marido, quando eles oraram, ela viu um vulto saindo pela janela. Nunca mais, nunca, aquele menino, Landa e Egler, era o menino, que Landa tem a igreja dela hoje, uma bênção, mas ela nos contou e deu um testemunho o que Deus fez, porque é esse Jesus que nos tira, meus irmãos, da prisão de qualquer demônio, de qualquer principado e potestade. Não tem como você temer, você não pode ter medo. Na nossa igreja aqui, um casal comprou uma casa ali no Corte da Melancia, e na época quem era dona era uma mulher que tinha um pacto com Exu, e ela brigou com seu marido, separaram, e no leilão da casa, ela com raiva, porque tinha de vender a casa, e ela chegou para o casal e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês não vão morar lá, porque eu enterrei na cozinha lá um Exu. E quando eles me procuraram, eu falei assim: ô bênção, eu vou explicar para vocês aqui. Primeira coisa, vocês têm direito na casa. Primeiro, porque a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra deu aos homens. Está na Bíblia ou não está? Segundo, você vai tomar posse daquela casa porque vocês pagaram, e o juiz é uma autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. Ele já bateu o carimbo, já decretou que a casa é sua, vocês pagaram. Segundo lugar. Terceiro lugar, vai tomar posse da casa, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eles foram para casa, eles arremataram a casa, mais ou menos, vamos fazer uma simulação aqui, 150 mil reais, eles pagaram 60 na casa. Viveram um tempo lá, e hoje nós temos um casal aqui que compraram a casa e vivem na bênção lá, porque, meus irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quando Jesus deu o brado da cruz do Calvário, e quando ele morreu naquela cruz, ele venceu os principados, as potestades do mundo tenebroso. Eu nunca expulsei um demônio citando o nome. Sai Zé Pilintra, sai Maria Mulambo, sai daí espírito de pombagira. Quem quiser expulsar, que expulse. Mas eu aprendi com meu mestre pastor, que
a gente expulsava demônio, falava assim: você sempre fala, sai espírito imundo. É a identidade dele, espírito imundo, é podre mesmo. Porque eu vi uma vez lá em Brasília, algumas irmãzinhas foram expulsar um demônio. Aí o demônio falou assim: fala meu nome primeiro. Aí, então quem é você? Eu sou o Zé Pilintra. Sai, Zé Pilintra. Não, brincando com você, não sou Zé Pilintra não. E ele é esperto, sabe? É verdade que os nomes que são aí, Maria Mulambo, esse negócio todo, são nomes dados, né? O que a gente tem que ter cuidado hoje é, eu vi até na rádio, parece, alguém falando assim: você precisa de expulsar o demônio do adultério. Ué, a Bíblia fala que adultério é pecado, não é demônio não. Você está entendendo que as pessoas estão entendendo mal a Bíblia? Sai demônio da bebedeira. Mas espera aí, a Bíblia fala que bebedeira ou vício é pecado. É verdade que o inimigo pode levar a pessoa, pode induzir, pode manietar, pode gerenciar a mente, levando a pessoa que já tem essa tendência. Mas essa ideia aí, sai demônio do adultério, ué, quer dizer que o adultério agora tem um demônio chamado adultério? A Bíblia fala dos pecados da carne. Mas deixa para lá, né? Segundo lugar, a Bíblia nos ensina, e nós aprendemos que Jesus conquistou por nós na cruz a vitória sobre os principados e as potestades do mundo tenebroso. Eu sou muito cauteloso com isso também. Nós não podemos subestimar o Satanás, os demônios, e nem superestimar. É verdade ou não é? Entendeu? Em Judas fala que Moisés, ou melhor, o arcanjo do Senhor, teve a direção de Deus: o Senhor o quê? Te repreenda. Mas uma coisa é certa: nós temos a vitória em Cristo Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo nome, onde todo joelho vai ajoelhar, todo joelho vai se prostrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E quando você vai expulsar um demônio, consagrar sua casa, consagrar o que você tem, você consagra em nome de Jesus. Ô pastor, e se eu não quiser consagrar meu carro que eu comprei, tem algum problema? Meu irmão, a sua vida já é consagrada. Glória a Deus. E você é luz. E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm o quê? Tem de sair. Eu contei para vocês aqui, quando nós terminamos a nossa casa, Giselda e Melissa e Luninha foram para Elias Fausto. E os irmãos aqui lembram que eu fiquei doido de saudade. E fui para casa só. Aí chegou lá duas mulheres. E uma delas estava com um vidrinho com pó de pemba. Trenzinho fedorento. Pó de pemba é osso de cemitério rapado, sabia? É assim, Ivânia. A mulher quer tomar o marido da outra, aí vai lá e pega. Está ensinando, pastor? Misericórdia. E não é que naquela semana, eu acho que eu estava com saudade de Zelda, né? E lá em casa começou uns trem a acontecer. Eu não vou contar aqui porque tem menino novinho aqui, não contava. Mas aí um dia eu fiquei com raiva. E Giselda, nós levantamos as mãos e falamos assim: Senhor, esta casa te pertence. Aí eu falei assim: diabo, espírito imundo, se tu queres perturbar esse lugar aqui foi consagrado ao Senhor dos Senhores. Oramos, aquela oração que a gente fala, oração forte. Nunca mais. Glória a Deus, entendeu? Por quê? Irmãos, Jesus nos deu autoridade sobre isso. Pode colocar teu nome, irmão, de boca de sapo, perereca, saci, sei lá. Pastor Eugênio, meu irmão que é meio exagerado, né? Meu irmão achou um despacho e tinha lá algumas coisas, e ele estava com fome lá em Brasília. Pois passou na pança a bolacha, sentou o pé em tudo. Aí um irmãozinho daqueles medrosos assim: você está doido, Jarão? Você está doido do quê, rapaz? Eu estou com fome. Você consagrou? Você, não, meu estômago está consagrado já. Tem gente que tem medo, sabia? Oh, não mexe não, irmão. Você está doido, está preparado? Você jejuou essa semana, irmão? Louvado seja Deus. As conquistas de Cristo por nós na cruz.
Ele conquistou por nós na cruz a vitória sobre os principados e potestades do mundo tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue. Não importa se alguém lá quer tentar te impedir a caminhada. Quando nós chegamos para cá, para aqui essa igreja, vocês sabem da história. Uma pessoa por aqui tinha um terreiro aí, começou a pegar o nome de cada pessoa aqui, inclusive o pastor Eugênio. E aí um irmão me procurou e falou assim: pastor Eugênio, o senhor sabia que o senhor, pastor fulano, ciclano, está num terreiro lá não sei aonde, e o seu nome está lá no litro, inclusive pastor, de cabeça para baixo? Eu falei: tá, irmão, meu nome está famoso, hein? E toquei minha vida para trás, para frente, irmãos, para frente. Toquei minha vida. Tem gente aqui que está com medo, hein, irmão? Terceiro lugar, a terceira conquista de Cristo por nós na cruz. Ele conquistou por nós na cruz a nossa filiação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos. Nós somos Jesus herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, você pode ler todo o contexto, que fala o seguinte: que Deus não nos deu o espírito de medo para vivermos outra vez aterrorizados, mas Deus nos deu o espírito de adoção, no qual podemos clamar: Abba, paizinho, papai. Tem um irmão aqui que de vez em quando ele ora, o pessoal olha: que é isso? Tem um irmão que ora aqui, ó, então papai, meu papai. O baiano fala paim. Você está entendendo? Cada um tem sua intimidade. Jesus conquistou por nós na cruz o direito de chamar Deus de Pai. Antigamente a gente rezava o Pai Nosso. É verdade, no português rezar e orar é praticamente a mesma coisa, mas no contexto religioso tem alguns pastores que fazem esta diferenciação quase antônima, para poder mostrar que orar é uma intimidade com Deus e rezar é, na verdade, repetição de palavras. Eu me lembro, e quem sabe você, antigamente a gente rezava o Pai Nosso, rezava o Pai Nosso, rezava o Pai Nosso. Mas depois que nós entendemos que agora nós somos novas criaturas e nós fomos adotados por Deus através do seu Filho Jesus, a gente agora ora o Pai Nosso diferente. A gente fala: Pai Nosso que estais nos céus. E é interessante que a oração do Pai Nosso é uma oração que quer nos levar para a ideia da comunhão. Sabe? Pai Nosso. Nós temos dezenas, centenas, milhões de irmãos. Então quando a gente reúne para orar a Deus, a gente tem toda a liberdade de falar Pai. O problema é que muitos de nós que estamos dentro da igreja fomos criados num lar onde o pai era carrasco, onde o pai era um castrador, onde o pai, a mãe, os pais eram aqueles que faziam perguntas, mas eles mesmos respondiam. Quem sabe você foi assim? E quando a gente fala pai, eu lembro do pai meu que já morreu, Salvador Novaes, que falava assim: ó Gênio, você cala a boca, eu te quebro. Era assim. Antes do meu pai falecer, eu lembro de uma cena, já contei aqui centas vezes. Meu pai tinha uma mania de colocar a gente ajoelhado em cima de milho ou de feijão e deixava a gente ajoelhado. E não sei, lá em casa parece que o negócio já era assim, sempre colocava 3 ou 4 junto. Contei para vocês isso aqui, né? O dia que minha mãe estava batendo em Orlando, eu chegava da rua, aí caía no porrete eu, Rafael, tudo que era assim. Também uma coitada de uma mãe que teve 16 filhos, gente. 16 filhos, pensou? Quando meu pai morreu, ficaram 11 dentro de casa, porque um foi para Brasília. Uma mulher dessa merece um prêmio, entendeu? Merece um prêmio, gente. Eu que fui essa semana lá levar mel para dar benção a ela, fiquei um tempinho com ela, e ela contando lá os 4 que morreram, né, Mel? Foram contar para nós os 4 que morreram, depois ficaram 12. Mas eu tinha, uma das cenas que eu lembrava era essa. E uma das cenas que eu lembrava também do meu pai
Porque eu tinha muito medo. Como é que não tinha medo? Com essas lendas. Não sei se você lembra de uma lenda chamada Bicho de Pedra Azul. Alguém já ouviu falar aqui? Gente, esse povo podia fazer um filme aí de terror. Você lembra, Joel? Não, Joel foi do Piado lá Evangelho, sumiu lá para Recife. Mas o Bicho de Pedra Azul, eu até fui lá em Pedra Azul, depois eu converti, para conhecer a história de perto, para saber se tinha alguma descendência. Lá em Salinas era essa mulher de 5 metros, era Bicho de Pedra Azul, e eu sempre via à noite as coisas. Sabe, que eu não quero colocar porque tem criança aqui, algumas coisas, alguns bichos mesmo. E uma cena que eu lembrava é que lá em casa, eu tinha de ficar no cantinho, dormir lá, era aquela casa com tantos irmãos. E aí eu estava com aquela dor de dente miserável, meu Deus do céu. Aquela, sabe, que meu pai colocava até criolina dentro para sarar. Você lembra daquela dor de dente que você tinha? Aquele panelão no canto? Sabe? E quando era noite, Salinas diz que é a capital da cachaça. Esse povo não entende nada, nem nasceu lá, esse povo que inventou isso. É a capital do pernilongo. Quando era noite, as muriçocas, meu irmão, e aquele dedo doendo, eu começava a chorar. Jarão falava assim: ô pai, ninguém está dormindo aqui não com o Eugênio. Aí meu pai falava assim: ó Gênio, você vai dormir, senão te corto no cinto. E quantas vezes eu lembrava meu pai chegando e me cortando no cinto. Ô pastor, o senhor está falando do seu pai, já morreu. Mas é isso, o quê? Então, voltando aqui, quando Jesus conquistou, sabe, o nosso direito de chamar Deus de Pai, de vez em quando, e eu lembro quando eu converti, quando eu falava Pai, vinha na minha cabeça o currião nas costas. Quando eu lembrava e orava Pai, eu lembrava, ó Gênio. E meu pai tinha uma mania, não conta isso para ninguém não, por favor, gente. Se eu souber, vocês contaram. Meu pai tinha uma mania de me chamar de nariz de porca. Diz que meu nariz é grande demais. O povo lá dos matos em Salinas, tudo tem um narizão. Meu irmão agora foi promovido, Roberto Cláudio, tirou 30% do nariz dele. Todo mundo tem um narizão. Sabe? Então quem sabe você é assim. Quando você fala pai, você lembra desse pai que te machucou, que te maltratou, que estuprou não fisicamente, sexualmente você, mas estuprou o seu mundo emocional, psicológico. É aquele pai que fala assim: você não presta, você não vai ser nada na vida. O nosso pai, o nosso Deus é o pai perfeito, louvado seja Deus. Lá em Januária, nós trabalhamos em 1991 e 92. E tinha um professor lá que estava desviado, e nós aproximamos deles e eles acabaram voltando para a igreja. Um dia me chamou a atenção que eu falei assim: eu quero pedir a irmã fulana para orar. Ninguém orava, silenciou. E o marido também dela não orava porque ele tinha um problema de gagueira, e ele tinha medo de orar e empacar no meio da oração. Mas ele era um bom professor, e é um bom professor. Aí quando ela me contou o fato, assim: Eugênio, eu era evangelista, não pede para eu orar. E ela foi me contar, quando ela era bem pequena, e até a adolescência, ela lembra do pai dela, que amarrava a mãe dela com corrente na mesa, e batia na mão, e as prendia no lugar. E quantas vezes ela via a mãe dela ensanguentada. Eles separaram, mas ela trazia no seu coração uma revolta do seu pai. E ela não conseguia falar pai. Quando ela falava pai, misturava nos seus psiquismos a lembrança do seu pai carnal. Tem gente assim, irmãos. E eu tentei ministrar falando com ela que você precisa libertar disso, porque o nosso pai, ele é perfeito. Nosso pai, ele não é aquele que nos explora, nos machuca, não. Você lembra do seu pai que te dava um presente e depois tomava? Eu não sei se aconteceu na tua casa assim. Lá em casa é engraçado demais. A gente ganhava um presente, aí a mãe da gente ficava com raiva da gente: e me dá aquele carrinho que eu te dei, viu? Me dá aquele carrinho lá. A gente é assim. Por isso que a gente está dentro da igreja, mas a gente não toma posse desta filiação. Nós somos filhos, gente.
Louvado seja Deus, porque a gente não está órfão neste mundo. Nós não somos órfãos. Nós temos com quem nós falar, com o Senhor nosso Pai, e este Pai está presente, e nós podemos abrir o coração com Ele. E Ele é aquele que cuida de nós, que nos afaga, que nos pega no colo. Quantas vezes nós queríamos que nossos pais carnais fizessem isso? Não podemos nem condenar. Como é que você condena minha mãe? Meu pai, que vivia na superstição? Eu conto isso aqui apenas para mostrar um fato que eu vivi. Mas minha mãe hoje é uma mulher crente, liberta pelo Senhor, que vivia debaixo de tanto jugo. E agora nós temos o mesmo Pai, que é o Pai Celestial. Você pode dar glória a Deus? Então não tenha vergonha de falar papi, papinho, papai. Lá em Salinas ninguém chamava pai e mãe de papai, porque era frescura. A gente ia falar pai, não era? Quero começar a terminar. Jesus conquistou por nós na cruz, sabe? O pagamento da minha dívida e da tua dívida. A Bíblia diz aí em Colossenses 2 que o escrito de dívida que estava sobre mim e você, Ele cravou naquela cruz, Ele fixou naquela cruz. A minha dívida e a tua dívida era impagável, não tínhamos como pagar. Não existia ouro, prata, bronze, não existia dinheiro de Petrobras. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue de Jesus. Ele cravou na cruz a minha dívida, era impagável. Por isso, quando alguém te machucar, te ferir, pensa uma pessoa que te fez tanto mal. Pensa aí, você que está aqui, você que me ouve e me assiste. Uma pessoa que machucou tanto você, ele te deve infinitamente menos do que você devia a Deus. Por isso que Jesus conta aquela parábola, e eu vou ilustrar aqui. Talvez seja muito mais. Um cara que devia para o seu senhor 20 CrossFox. Melhorou, né? Quinta-feira eu falei Gol. Bora colocar um precinho a mais. 20 CrossFox. Multiplica aí quem vende carro aí. Aí ele chegou perto do seu senhor e falou assim: olha, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, eu não consigo te pagar 20 CrossFox, não consigo. Aí o senhor falou assim: tá bom, pode ir embora, tá paga sua dívida, vai lá, miserável, você não pode pagar, fazer o quê? Porque a dívida dele era tão alta que se ele vendesse os filhos dele, a mulher dele, tudo que ele tinha, e até ele não pagava. Então aquele senhor pegou a parábola contada por Jesus, perdoou a dívida. Chegou lá na frente, ele encontrou um camarada que devia para ele um velocípede. Existe ainda? Quanto é um velocípede? Hein? É um velocípede de R$80. Você pensa, imagina, R$80. A comparação minha é pequenininha. Se você for ver lá a explicação, Kenneth Baia explica uma quantidade em dólar, em euro, que você fica bobo. Estou comparando aqui para você entender. Devia R$80. Aí ele pegou o cara e falou assim: me paga o que você me deve, me dá o velocípede então. Não tem, me quebrou o velocípede já. Pegou ele e começou a bater. Um servo que estava ali correu e contou para o senhor. Você lembra daquele servo que o senhor perdoou os 20 CrossFox? Lembro. E contou a história, mandou buscá-lo. E falou com ele assim: seu servo malvado, eu te paguei, eu perdoei toda a dívida, por que você também não procedeu assim? Mandou pegar ele, os filhos, a esposa, jogou na prisão para que os verdugos, para que sofresse as consequências, naquele lugar ali para sempre. O que eu quero colocar com isso? É que a nossa dívida, ela é infinitamente menos. Talvez alguém que te machucou, alguém que você guarda mágoa no coração, e eu quero contar isso porque Jesus conquistou por nós na cruz, a nossa liberdade, conquistou o preço, a nossa dívida.
Nós não devemos nada a Deus. Por isso que o Satanás, por isso que o inferno não pode nos condenar. Nenhuma condenação há para nós. Ora, se ele nos perdoou, por que nós não perdoamos também? Você já viu falar na oração do crente bruxo? Já viu, irmã? Existe a oração agora em algumas igrejas, sabe? E está na igreja, toda igreja. Tem aquelas igrejas mais calminhas, elas são menos. As calminhas são menos. Essas igrejas. É a oração do crente bruxo, ou da crente bruxinha. Alguém magoa ela no serviço lá. Ó, tá aqui você, tá aqui no meu joelho, viu? Tá aqui no meu joelho. Deus quebra a cabeça dela, Senhor. Tomara que na primeira esquina, quando ela for naquela bisa, ela entre debaixo de uma carreta. Misericórdia. É assim, é a oração dos crentinhos bruxinhos. Vingativo. Aconteceu com uma professora nossa. Uma crente. Esses crentes são engraçados. Rapaz de Deus. Tem uns crentes, meu Deus do céu. Chegou para a professora nossa e falou assim: ó, tá bom, viu? Seu nome na vigília lá está aqui. Aqui, ó. Isso é oração de bruxa. Meus irmãos, nós não conhecemos o Evangelho. Se alguém te der um tapa na face, ofereça a outra. Se alguém te fizer andar uma milha, ande com ele 2. Tira a túnica, vai tudo lá. A Bíblia fala, meu irmão, escute. Essa cruz que Cristo morreu nela, Ele conquistou por nós na cruz a dívida que estava sobre nós. Não tinha, era impagável. Ele conquistou por nós. E Ele quer que nós comportemos, Ele quer que nós façamos a mesma coisa com o nosso semelhante. Giselda falou comigo essa semana que eu estou falando muito de sogra. Então vou tirar a sogra agora aqui. Quem sabe você está com raiva do seu sogro. Quem sabe é um cunhado seu. Esse negócio de família é terrível, viu? Alô? Tá bom. O churrasco aí? Para me levar quanto? Uma coca. Eu não estou tomando coca mais não. Ah, então pode suco, né? Vem cá. Mas fulano de tal tá aí? Tá, vou não. Não é assim? A gente não entendeu a mensagem da cruz ainda. E eu quero terminar e dizer o seguinte: esse Senhor, Ele conquistou por nós na cruz do Calvário a nossa salvação. Nós agora somos salvos, e salvos para sempre. Tem alguém que tem dúvida disso aqui? Pastor Eugênio, essa pregação, eu recebi no meu e-mail uma pessoa que sempre, nós temos mais de 300 vídeos no YouTube, e uma moça escreveu: pastor, gosto de suas mensagens, te respeito muito, mas eu não engulo essa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu falei assim: tudo bem, minha irmã, te respeito, no céu nós encontraremos lá. Mas essa mensagem, tem gente que fala o seguinte: eu sou salvo hoje, amanhã, meu Deus do céu, eu olhei para a mulher com intenção impura, perdi a salvação. Oh Senhor, me dá minha salvação de novo, Senhor. Deus, minha salvação de novo. Eu sou desgraçado demais. Graças a Deus, você ganhei de novo. Aí passa 3 dias depois, xingou um cara, um palavrão de todo tamanho. Eu estou falando de crente. Ah, meu Deus, perdi a salvação de novo. Meu irmão, Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário a nossa salvação. Nada, escute aqui, olha, nada. Romanos capítulo 8, se você ler do versículo 33 em diante, nada. Ô pastor, mas o irmão adulterou. Não tem adultério. A Bíblia diz: nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, irmão. Mas se eu pregar aqui essa mensagem, ficar muito tempo, porque eu estou pregando uma vez salvo, sempre salvo. Você tem a garantia que um dia você vai entrar nos portais da glória. E a ideia é o seguinte: não significa que a gente não peca. O crente peca não porque ele quer pecar, é porque ele não vigiou.
Mas quando ele pecar, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2: filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. A beleza do povo de Deus não é porque a gente não peca, mas é quando a gente peca, a gente se achega diante do altar pedindo misericórdia e graça, e a cruz de Cristo continua pingando sangue. Quando nós erramos, a Bíblia diz em 1 João 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Escute, nós temos agora o livre acesso à presença de Deus. Ele conquistou isso. Hebreus capítulo, são 9 pontos, eu estou no sexto, quinto parece, para terminar. O livre acesso diante de Deus. Hebreus capítulo 10 fala o seguinte: tendo pois irmãos o quê? Hebreus 10, 19. Tendo pois irmãos intrepidez. Tem uma tradução corrigida que fala: tendo pois irmãos ousadia. Para quê? Chegar diante dos santos, pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo véu, pelo sangue de Jesus. Agora a gente pode chegar diante de Deus. Glória a Deus. Temos acesso ao Pai, temos acesso pelo novo caminho que Jesus, irmãos, deixou para nós. Dá para contar 3 minutos. Já contei, vou contar para quem não ouviu ainda. Eu fui coroinha do padre 4 ou 5 anos. Lá em Salinas tinha um frei chamado Frei Afonso. E o pessoal achava que eu tinha algum espírito comigo, porque eu tinha mania de matar pintinho de galinha. Eu não podia ver uma galinha, aqueles pintinhos brincando, eu tinha raiva, parece que eu estava rindo demais. Eu pegava tudo, matava e jogava na privada. E eu já era coroinha do padre, e eu tinha de confessar. Já confessou? Eu acho maravilhoso o confessionário da Igreja Católica Apostólica Romana. O problema é que eles usam errado, mas é lindo. Aí quem dera se todo tivesse um... Eu vou até criar um depois aqui, viu? Pode contar aí, irmão, o que está acontecendo? Aí eu chegava lá e o Frei Afonso assim: meu filho de novo, coroinha, que foi? Ué, Frei, eu matei 10 pintinhos essa semana. Ele falava o seguinte: você vai ali, reza 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Você sabe ler o credo, meu filho? Rezar o credo, meu filho? Sei não. Então você vai rezar 4 Ave Maria e 6 Pai Nosso. E você coloca uma moedinha na santa ali. Entendeu? Não era assim que você confessava lá? Depois que eu converti, eu aprendi que agora eu tenho um sumo sacerdote, Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que nós temos agora um mediador entre nós e quem? Não é para conversar com Pedro, para Pedro falar com Paulo, para Paulo falar com Maria, e Maria corre como mãe e fala com o filho. Não, você vai direto. Então eu preciso conversar com Rui. Eu não sou bobo. Ela é irmã de Raquel. Eu vou falar assim: ô Drica, eu estou precisando de um negócio aqui para a igreja aqui, né? Não é dinheiro não. Então é o seguinte: arruma lá para mim conversar com o Rui. Ela está sendo o quê? Mediadora. Se eu fosse amigo íntimo de Rui, sabe, amigo pessoal dele, íntimo mesmo assim, eu só batia no ganchão dele: Rui, eu quero conversar com você, que hora vai ser aí? Não é isso? Tá ligado? A ideia é essa, gente. Nós temos agora Deus. Jesus é nosso sumo sacerdote. Eu não preciso de agora conversar com Pedro para conversar com João. Aí João bate um papo com Maria. Vai lá, conversa com seu filho lá, para agilizar para aquele baixinho lá na terra. Não, irmão, é direto. É você falar direto com Deus. Fecha o olho. Um dia alguém falou assim: eu não entendo esses crentes são esquisitos, né? Pois não é que foi lá em casa uns crentes lá, moço? E eles fecham o olho assim, e eles começam tal. Moço, eu cheguei a tremer. É a liberdade que você tem agora de falar com Deus. Quando a gente conversa é difícil, não é? A gente tinha medo. Eu me lembro que eu já ficava decorando a oração, porque na igreja presbiteriana é assim, né? Era a que eu frequentava. Aqui é light, né? Então na igreja lá era o seguinte: ficava 3 presbíteros lá assim em Salinas,
e ficava lá. Aí, que o presbítero falava assim: vamos orar com o nosso irmão Eugênio. Eu era novo convertido. Aí eu já saía de casa decorando a oração. Como é que eu vou orar? Meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Então, meu Deus, meu Pai. Isso não deu certo assim não. Eu não sei se aconteceu contigo isso. Aconteceu comigo, Márcio. Eu ficava de frente do espelho. Meu Deus, meu Pai. Mas não está feio. Aí aconteceu, o que me ajudou muito foi porque eu ia para o monte. E eu via aquele povo no monte. O povo orava, rolava no chão. E de vez em quando eu rolava também. Eu era terrível. Eu era novo convertido. E porque naquela época é o seguinte: o crente que falava a língua conquistava a filha do pastor. Aí eu até decorava de vez em quando. Calabachuriandas e tal. Misericórdia, Jesus. E põe as mãos, Jesus. Eu ia para o monte. Aí, mas foi interessante. Por isso que as reuniões assim das igrejas neopentecostais são interessantes, porque a gente fica à vontade, não é verdade? Na igreja tradicional a gente fica, é um equilíbrio, misericórdia. Se você fizer assim, meu Deus, meu Pai, não, é só meu Deus só. Aí eu fui para o monte, aí aprendi a orar, aí pronto, aí relaxou. E de vez em quando eu ia orar com Giselda. Aí eu mudei, que já ia convertendo, até oração já ia convertendo também, né? Aí Giselda dormia também, que inventou você queria orar para todo mundo? Vamos ficar em pé, vamos orar? Louvado seja Deus. Eu quero terminar, eu gostaria que vocês dessem as mãos uns aos outros. Eu quero terminar essa oração agradecendo a Deus pelas conquistas de Cristo por nós na cruz. E nesta oração eu quero orar pedindo a Deus para que Deus te abençoe essa semana, para que esta semana seja uma semana diferente, porque o Senhor nos chamou para viver diferente. E a Bíblia diz que onde você pisar a planta dos teus pés, ainda que for uma mensagem especificamente, um contexto bem específico, mas quando a gente pela fé crê, você também pode tomar essa palavra a você. Deus te faz bem sucedido. E ainda que venha problemas, a ideia de bem sucedido é estar debaixo da vontade de Deus. Dê as mãos, por favor. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Eu quero te agradecer pelo privilégio nessa noite de poder compartilhar com meus irmãos e irmãs esta palavra que vem queimar os nossos corações. Eu quero declarar aqui que nós cremos nesta palavra do Senhor. O Senhor Jesus, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, o Senhor que morreu naquela cruz e deu o brado: tetelestai, está pago. O Senhor pagou por nós a nossa dívida. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço nessa noite por esta conquista da liberdade que nós temos, essa conquista que nós temos de poder chamá-lo de Pai, esta conquista que temos, Senhor, que isso nos motiva a seguir em frente, que nós podemos agora chamá-lo de Pai, um Pai que nos ama, um Pai que cuida, um Pai que está conosco, um Pai que não nos constrange. Eu te exalto nessa noite, porque nós temos agora a vitória sobre os principados e potestades do mundo tenebroso. Eu te exalto nessa noite pela bênção, pelo privilégio, Senhor, privilégio de ter recebido a salvação pela graça. E nós cremos na tua palavra que nada pode nos tirar este presente, ninguém, nem Satanás, nem inferno, nem pecado, nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Eu te agradeço pelo livre acesso ao trono do Pai. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa, trabalhadores, donas de casa, teu povo que veio aqui nessa noite, alguns que me assistem e que me ouvem, eu te peço agora, abençoe essa casa, abençoe este lar, abençoe este casamento, abençoe esta família, abençoe e te peço em nome de Jesus, a nossa caminhada essa semana, nos dê livramento, nos dê sabedoria, nos dê compaixão, misericórdia por aqueles que nós encontraremos,
Em nome de Jesus, eu te louvo pela vida de Adriana, de Vera que vieram aqui. Eu quero orar por esse encontro de casais que vai acontecer sexta e sábado na primeira igreja. Abençoa o pastor Alain, abençoa, Senhor, o Périx que vai vir. Meu Deus, os casais que forem ali, trata deles, norteia os seus corações, dê-lhes direção. E nós queremos orar agora em nome de Jesus, que este evento seja um evento que possa marcar, Senhor, casais ali, vidas ali. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja.